E aí, criaturas, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Digitais do Criador. Aqui onde as ideias se conectam, o coração bate mais forte, a mente se transforma. Fica ligado, o assunto de hoje é uma continuação da história do surgimento da vida, como a ciência tentou explicar isso durante séculos. Ajusta o play, abre a mente, vem com a gente. Muito bem, estamos de volta para a gente continuar o nosso bate-papo sobre ciência, sobre método científico, sobre experiências, com o tema dessa temporada, Origem da Vida. E com a gente hoje aqui para participar, para ajudar, para debater as ideias, nós temos duas pessoas muito especiais. E eu vou pedir para que cada um se apresente. Pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. Faz tempo que eu queria estar aqui. Muito obrigada, professor. Que bom, bem-vinda. Eu sou a Ana Clara, eu tenho 15 anos. Eu estou no 9º ano C de Mogi Guaçu. Estudo lá no colégio, muito gostoso. Queria mandar um abraço para eles. Um abraço, 9º ano C, um beijão aí para vocês. Queria mandar um abraço para minha família também, tanto para o meu pai, para minha mãe e para minha irmã, tá bom? Um beijão. Bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Obrigada, professor. Parabéns, 9º ano, formanda. É uma delícia. E bênção, beleza. Muito obrigado pela sua presença, Ana. Obrigada eu. Professor. Muito bem, bom dia a todos, né? Bom dia, professor, bom dia, Ana Clara, a todos que estão aí nos acompanhando nesse maravilhoso podcast, né? Eu vou me apresentar aqui, professor Andrei. Ali em Mogi Guaçu, nós estamos trabalhando com a matéria de ciências. Também tenho algumas turmas do ensino médio, tenho ali biologia no ensino médio e tenho também projeto de vida. Então ali é bem impactante ali a nossa presença, né? Com a ajuda do nosso Senhor Deus. E um prazer enorme estar aqui, né? Obrigado pelo convite, professor. E vamos discutir aqui as ideias que vão ser bem paradoxais aqui para nós e muito esclarecedoras, né? Muito bem, professor. Seja muito bem-vindo, viu? Prazer ter você aqui com a gente. Realmente. E vamos começar fazendo uma breve revisão do tema do episódio passado, que a gente discutiu as duas ideias, as duas teorias que dominaram ali, que dividiram a atenção dos cientistas, dos pensadores, por quase 2000 anos. Sim, muito tempo, né? Muito Bastante. tempo de controvérsia, né? Quais eram essas teorias? Bem, a gente tinha duas divergentes, né? Primeiramente, a que foi predominante do século há muito tempo atrás, chamada abiogênese. Ela defendia que a vida podia, sim, surgir de uma matéria não animada. E depois, futuramente, vem a biogênese, refutando totalmente a abiogênese. O que dizia a biogênese? Bom, a abiogênese, primeiramente, ela falava um pouquinho, como a Ana Clara falou, né? Que a vida poderia vir de matéria não viva e, refutando a biogênese, ela afirma que a vida só pode vir de algo já pré-existente que seja um ser vivo. Ou seja, vem de algo vivo, né, Ana Clara? Sim. E que, assim, as gerações de cada ser vivo vão passando, desde que não importa se é um ser humano, uma planta, um animal, qualquer outra espécie de vida, né, professor? Algum tipo de reprodução. Correto. Quer dizer, o ser vivo sempre tem pai, sempre tem mãe, sempre tem um progenitor. Não é? Ele não pode surgir sem isso, né? Eu até tinha usado isso daqui como exemplo. Para os abiogenistas, um potinho assim com água, areia, plantinhas, isso daqui podia produzir mosquitinho, podia produzir caracóis, podia produzir girino. Essa era a ideia, né? Isso. Eles achavam que
folhas que caíam das árvores podiam produzir pássaros, minhocas, besouros. Eles tinham essa ideia, né? Vocês chegaram a ver a receita para criar rato? Sim. Sim, sim. Como é que era esse negócio? O cara fez uma receita para criar rato. Então, Complexo, né? Assim, professor, vamos fazer uma linha de raciocínio, assim, como se fosse cronológica. Cada época da história ela foi muito importante, né? Para que nós pudéssemos saber, assim, conhecer os mistérios da vida. A vida surgiu de algum lugar, né? Essa hipótese dos ratos e também como que surge ali micro-organismos em nosso corpo, que não é do nada. Então, veja, e cada era tem ali os seus pensadores, os seus filósofos e os seus cientistas também destaques, né? Uhum. Nos tempos bíblicos, obviamente tinha, com uma limitação muito maior em relação a hoje, mas já tinha também. Tempos depois foram vindo, os séculos foram passando, né? Por exemplo, Newton, né, falou sobre a gravidade, né? Newton, ele não só sobre gravidade, mas o destaque dele ali, né? Existe gravidade no universo e no nosso planeta. Tempos depois veio ali Einstein, que descobriu que o universo ele tem energia. A energia existe, né? Uhum. E as forças fundamentais que nos regem, né, que estão aqui no nosso universo, já comentamos isso até na aula, né, Clara, né? Espaço, tempo, matéria e energia. Então, as 4 vertentes principais que fazem com que o universo possa funcionar e nos fazer pensar de forma paradoxal e filosófica, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? E daí surge a curiosidade. Uhum. Para que nós possamos saber quem somos nós e de onde viemos. E qual que é o nosso propósito aqui, né? E qual vai ser o nosso futuro? Exato. Que faz parte desses pensamentos profundos, né? Bom, Sim. biogenistas batiam boca, discutiam e tal, mas daí teve um camarada, um italiano, chamado Francesco Redi, que ele resolveu usar o que a gente chama de método experimental, método científico. Não ficou só no campo das ideias, do eu acho, eu penso, eu vi, eu interpreto desse jeito. Não. Ele foi lá e falou, eu vou testar. O que, professor, é muito importante, né? Tudo na ciência é a base de testes, experimentos. Não são ideias que surgem na nossa cabeça, não é algo que realmente brota ou achismos, né? Uhum. Para que algo seja comprovado, qualquer evidência ou fenômeno, né? Isso precisa ser testado e passar pelos passos do método científico que já foi falado nesse podcast aqui, nos episódios anteriores, né? Exatamente. E o que Redi fez, Ana? O que ele fez? aí ele usou frascos com pedaços de carne. Alguns frascos ele deixou aberto, onde insetos podiam ter contato com a carne. E os outros, os insetos não tinham contato com a carne, ele lacrou com gaze. Então vamos lá, vamos ilustrar para todo mundo ter ideia. Que legal! Vamos lá. Então Olha o aí. Redi, ele usou frascos com carne, né? Uhum. Porque uma das maiores, entre aspas, provas da abiogênese era que carne em decomposição gerava larvas. Aham, Por si isso só, né? mesmo. Eles achavam que gerava. Então, isso aí. Eles jogavam essa carta assim, sempre, né? Não, e a carne podre lá que gera os vermes? De onde vem o verme? Vem da carne. Né? Vem do nada. Aí o que o Redi fez? Ele pegou frascos. Ele deixou alguns abertos, tendo contato com ar e com insetos, né? As moscas. E outros ele fechou com a gaze. Desse jeito aí mesmo. Então ele pegou um tecido assim. Eu acho que não era uma borrachinha que ele tinha, devia ser uma cordinha. Sim. Provavelmente. Mas aqui a gente vai fazer uma Ilustração, borrachinha. só pra Isso. gente entender. Ah, Então, nesse frasco aqui, o primeiro frasco, estava aberto. A carne tinha contato com o ar contaminado, com insetos que pousavam aqui e tinha contato com a carne. Já no segundo, por mais que tinha ali uma passagem de ar, era mínima e os insetos não passavam ali. não passava. E daí aqui surgiu o verme? Não. E aqui? Aí surgiu as larvas. Gente, então Foi um experimento simples, mas que mudou totalmente a teoria, o pensamento da população naquela época. Isso.
olha só, né? Então nessa daqui Cheio de larvas. houve o surgimento, entre aspas, de bichinhos, né? De larvas, enquanto que esse que ficou coberto não apresentou. Não, a carne entrou em processo de decomposição, ela praticamente quase apodreceu, mas não apareceu larvas. Não apareceram Nada. larvas. E aí o Red, olha só, o Red ele acompanhou o desenvolvimento dessas larvas. Ele percebeu que a larva, depois de um tempo, ficava paradinha, criava tipo uma casquinha, e mais alguns dias a casquinha abria, e o que é que saía lá de dentro? Uma mosca. Isso. Aham. Então, assim, o Red, ele provavelmente foi o primeiro camarada a observar o fenômeno da metamorfose. Ninguém imaginava que aquela larva era filhote da mosca, Sim. que ia passar por uma transformação e ia virar mosca. Então, veja, o Red deixou bem claro, olha, aqui o verme, na verdade, foi a mosca que botou um ovo, que eles nem imaginavam que isso era possível, tão pequenininho, né? Uhum. E do ovo saiu o vermezinho, a larva, que é o filhotinho da mosca. Ele vai se transformar na mosca. Reprodução acontecendo, como nós acabamos de comentar, né, agora há pouco. Biogênese. Essa experiência do Red foi uma pancada assim, violenta na ideia da abiogênese. Porque essa era uma das provas assim, principais que eles usavam. Né? E o Red, aqui a gente usou 2 frascos, só para ilustração. Mas ele fez isso com centenas. Ele fez muito mais. E ele usou carnes diferentes, bichos diferentes. E assim, isso é o método científico mais lindo que tem. Na essência, né, professor? Na essência. Justamente porque, para que eu possa comprovar uma ideia, testar algo, eu não posso, vamos supor, esse copo aqui que está aqui com a água. Eu quero comprovar algo do conteúdo que está aqui dentro. Então eu não posso usar apenas ele para o meu experimento. Eu tenho que ter várias amostras Várias aqui. tentativas. Exato. E isso dura anos, talvez. Né? Sim. A gente divide, né, o que a gente chama de grupo experimental, grupo controle. Né? E aí eu faço as comparações. Então, assim, é uma experiência simples, mas foi genial. Derrubou totalmente a ideia da geração espontânea. Então, agora vamos lá. Você falou que derrubou totalmente. Em partes. Parcialmente. E aí, então, o que assim? As ideias, elas têm uma resistência para admitir que estão erradas, que foram vencidas. Então, os abiogenistas, eles disseram assim, tá bom, o Red provou que organismos grandes, larva, besouro, girino, não surgem por geração espontânea. Mas nessa época se descobriu os micróbios, os micro-organismos, invisíveis. E aí eles começaram a falar assim, mas os micro-organismos, sim, surgem por abiogênese. Então veja a resistência da ideia ali para admitir um problema, né? Toda ideia, né, professor, ela gera resistência. De todos os lados, ambos os lados, né? Mesmo nos dias atuais. Por exemplo, uma certa medicação, uma certa substância, uma vacina, né? Existe quem é a favor, existe quem é cético com relação a isso, né? Exatamente, é uma resistência de uma ideia que você tem e você não quer desistir daquela ideia. Correto. Né? Mas para isso que existe realmente a ciência, o estudo, a informação, o esclarecimento, para a gente poder mudar a maneira de ver o mundo. Isso aí. Né? Então, olha, a abiogênese não morreu. E aí surge um cientista. Tá parecendo uma novela essa nossa história aqui, sabe? Tem vários capítulos, vários personagens. Várias várias fases. Surge um cientista chamado John Needham. Ele era inglês e ele era abiogenista. E ele também resolveu usar o método científico para defender a sua ideia. Isso. Como tem que ser, né? O método científico. Então, vamos lá, professor. O que é que o Needham
O que ele fez e qual conclusão ele chegou? Bom, John Needham, ele pegou ali caldos. Vou pegar o caldo aqui, viu? Opa, temos ali, ó. Temos ilustração, sim. Olha só. Tá, então aqui é o caldo do John Needham. Isso. E aí, um caldo ali nutritivo. Então, tinha ali temperos, tinha ali restos de outros alimentos, né? E ele mantinha isso em temperatura aquecida. Ok. Então, ele aquecia esses caldos aí e lá após o aquecimento, ele travava, ele fechava aquilo com rolhas. Ele tampava. E o professor vai colocar ali a rolha, né? Dessa forma. Então, apenas a rolha ali na abertura do frasco. Uhum. Isso que ele se propôs a fazer para reforçar a ideia da abiogênese. E o que aconteceu com o líquido lá dentro? Muito bem. E aí, após alguns dias ali, e vários frascos, obviamente, aqui é apenas uma réplica, mas ele utilizou vários, né? O conteúdo interno começava a aparecer ali algumas coisinhas. Modificava a aparência. Isso. Conforme os dias iam passando, as semanas, né? O grupo controle, o outro grupo ali, começava a aparecer algumas coisinhas ali no conteúdo interno. Seres. Microscópicos. Exatamente. Quer dizer que ele pegava uma gotinha daqui, colocava debaixo de uma lente, Dava pra ver. dava E pra ele observava, bateu o olho ali, né? Opa, olha aqui. Vida pode surgir de matéria não viva, porque eu fechei isso aqui com rolha, gente. Então nada acessou esse frasco, Ele ainda né? aqueceu. ver. Então ele aqueceu, daí ele falou, matei. Você tinha alguma coisa aqui, morreu. Agora eu tampo. Agora eu tampo. Tá, e daí daqui a pouco o negócio começa, lá sei eu, fermentar, surgir bolinha, muda de cor, muda de cheiro. E a hora que ele olha na lente, no microscópio, assim de micróbios. Isso. Tá, então o que ele falou? Vida pode vir de matéria não viva. Ah, os micróbios surgiram por geração espontânea. E olha, pra gente ver como esse assunto era tão importante para aquela época, isso assim fez Needham se tornar um cientista super famoso. Essa experiência aqui fez ele se tornar um cara assim famoso. Isso trouxe muitos méritos para ele. Olha, o Needham provou que realmente a vida microscópica surge por geração espontânea. E agora? A gente tem uma experiência palpável, né, dizendo que o ser vivo surgiu aí do nada. O resultado da experiência dele não foi o mesmo resultado da experiência de Red. Então já há uma controvérsia. Um deles está certo. Pois Ele é. veio um outro pouquinho errado. depois do Red, né? Sim, ele vem depois. Ele não prova que seres grandes surgiram, mas ele tenta provar que micróbios surgem do nada. Isso. Mas uns 20 anos se passaram e um italiano chamado Lázaro Spallanzani, né, Sim. ele resolve repetir a experiência do Needham. Essa é a minha primeira pergunta. Um cientista pode repetir a experiência de outro? Claro. Ele pode. Ele pode. Até para comprovar o que ele já estava falando antes, o cientista anterior, ou para tentar refutar o que ele havia falado. Então ele pode reproduzir da mesma maneira, usando, quem sabe, materiais diferentes, frascos diferentes, modos de prática diferenciados, mas na essência a mesma. Então o Spallanzani ele falou o seguinte, eu vou repetir, eu vou fazer de novo. Vou pegar o caldo, aqui é o do Needham, Isso. certo? Vou colocar aqui é o do Spallanzani. Tá, um frasco diferente e tal, mas a mesma coisa, era um caldo nutritivo, orgânico, enriquecido com... Aí vamos lá, ele ferveu. Só que ele ferveu muito mais do que o Needham. Isso, ele fez uma fervura prolongada. Needham Isso. só aquecia. Agora já Spallanzani, ele ferveu mesmo o caldo. Ferveu, assim, né? Porque ele falava assim, quem sabe existam micro-organismos resistentes ao calor. Ele queria totalmente eliminar. Então ele ferveu muito mais.
Isso aí. E outra coisa, ele ferveu também o frasco, ele ferveu a rolha, e vocês vão ver aqui que essa rolha ela é muito mais apertada do Ela que a encaixa muito rolha melhor. do que a rolha do Needham, que era assim meia, Tampada. Era tampada. Isso. mas não era assim tão apertada. Uhum. E aí o resultado foi o mesmo. Não. Não foi. Não foi. Ele, por mais que ele refez o experimento, ele fez algumas modificações. E isso já mudou o resultado do experimento. Isso foi muito importante. Por quê? Ele vedou hermeticamente e ele ferveu por um tempo mais prolongado. E isso já mudou o resultado da experiência. A experiência de Spallanzani não houve surgimento de micro-organismos. Passaram dias, passaram semanas, E nada. nada. Aqui no Needham, logo fermentou, logo mudou, logo estragou. Isso. Aham. E aqui, não Surgiu apareceu nada. Como a Ana Clara falou, né, professora? A vedação hermética, né? Então o Spallanzani ele foi mais cuidadoso, né? Ele fez, na essência, a mesma coisa, mas com procedimentos prolongados e diferentes, né? Selou, vedou a abertura, como você mostrou ali nessa garrafa mais alta, né? E, de fato, o resultado foi diferente, né? Refutando a ideia anterior. Pois é, isso deu um problemão, os dois ficaram inimigos. Sim. Porque o Needham, ele falou assim, como é que esse Spallanzani vem agora contra as minhas ideias? E mais ou menos o Spallanzani, né, ele falou assim, ó, Needham, desculpa, mas você não foi tão cuidadoso. É. Né? E aí surgiu uma controvérsia. Aham. E no meio dessa controvérsia, bem durante esse tempo, enquanto um acusava o outro, o Needham falou assim, você ferveu demais o caldo. Você destruiu a força vital. Esse era o argumento de Needham. E aí o Needham, o Spallanzani falava, força vital? De onde você inventou isso? O que é isso? Onde existe isso? E aí, bem nesse momento, um outro cientista descobre o gás oxigênio. E descobre que o oxigênio é importante para a vida. E aí o Needham se aproveita disso e fala, tá vendo? Precisa esquentar, mas não pode tirar todo o oxigênio. E também tem que deixar um pouco de ar lá dentro para o ser vivo poder brotar. Uhum. Essa é a minha força vital, é o oxigênio. Então tem que entrar um pouquinho de ar. Isso. O oxigênio vindo de fora precisa fazer com que, nos seus mecanismos próprios, o ser que vai aparecer ali de forma abiogenista, né, Uhum. vá surgir. Exatamente. E o Spallanzani falava, não pode deixar ar entrar, porque no ar tem as sementinhas, Contaminação, a né? contaminação. Não pode deixar o ar entrar, tem que fechar muito bem Tem que fechado, vedado. E aí ficaram. Tem que ter ar, não pode ter ar, destrói a força vital, tal, e começa uma briga entre eles. Uhum. E estava difícil de resolver esse problema. Uhum. Vamos abrir um parêntese aqui. Enquanto os dois brigavam, teve um camarada que se aproveitou da experiência do Spallanzani. O que ele fez? Vocês lembram? Bom, vamos comentar aqui sobre o Nicolas Appert. Isso mesmo, um Francês, né, Uhum. professor? Pelo nome Francês. aqui, não sei ao certo se a pronúncia é essa aqui, né? O Nicolas Appert, ele mais tarde foi conhecido como o pai da conservação de alimentos, que, por sinal, existe até hoje, né? Mas ali originada, ele foi o precursor disso, né? Uhum. Então, na lógica do Spallanzani, o Nicolas Appert, ele reforçou, né, a importância de se vedar os alimentos em conserva. E pesquisando depois, professor e Ana Clara, eu vi ali que nas guerras napoleônicas, daquele contexto, daquela época, né, e aqui o professor está colocando aqui alguns exemplares
na mesa, né? Naquela época existiam ali aquelas guerras napoleônicas e os guerreiros, os soldados, eles iam para essas guerras e ficavam ali, não era coisa de dias, eram meses, semanas, meses, né? Talvez até anos. E eles precisavam se alimentar, se abastecer. Como que eles vão, assim, carregar suprimentos, assim, de uma forma mais... Para conservar essa comida Exato. mais tempo. mais Né? prática, né? Uhum. E aí levavam comidas como? Vedadas, fechadas, com a tecnologia, com a lógica do Nicolas Appert. Pois é, então enquanto os dois cientistas brigavam, o Nicolas Appert ficou milionário. Inventou a indústria das compotas, das conservas, né? Baseado nisso daí. Eu pego aqui um suco, né, de uva, aqueço, o vidro tem que estar muito bem esterilizado, né? Coloco ele aqui dentro, tampo, para não entrar ar, muito bem tampado. Esse suco aqui ele vai durar muito tempo. Muito tempo. O palmito, aqui eu tenho uma latinha de milho, né? Uma compota aqui de geleia, tudo isso daqui dentro da mesma lógica. Aqueço para matar os micro-organismos, Sim. e fecho enquanto ainda está quente para conservar. Inclusive, professor, vou Pode pegar ir. aqui, com licença. Claro. O vidrinho aqui de palmito. Quando a gente vai abrir isso aqui, compra no mercado e abre, a gente tem uma certa dificuldade, né? Tem que fazer uma força Sim. e tem um som característico de destravamento. Pip, né? Opa, agora eu vou originar o ar aqui dentro. O ar vai começar a entrar, porque estava travado até então, né? Não entrava ar aqui, e aí eu destravei e aí abriu. Professor, vamos lá, é o seguinte. Ele está assim, lacradinho, do jeito que eu comprei do mercado. Eu só tirei o rótulo. Esse palmito está conservado. Eu posso deixar no armário, né, lá na minha casa, sem problema. Sim. Abre para mim. Vamos lá, professor. Força aí, hein? E agora... Abre. Ó, Ouviu o barulhinho? Que você que está acompanhando aí, ó. Abriu. Barulhinho. Tá. Aberto. A partir de agora, eu posso fechar e deixar no meu armário? Não, não. não pode. Porque ele tá tendo contato agora com o oxigênio contaminado. O ar já entrou. Ele não vai estar, ele não está mais esterilizado. Então não vai durar muito tempo. Exatamente. A partir de agora, ou eu conservo ele na geladeira para ter um pouquinho mais de tempo. Aumentar um pouco. Ou melhor ainda, eu tenho que consumir hoje, amanhã. Coloca na pizza ali. Exatamente. Isso daí vai ter que ser consumido imediatamente. Em breve. Né? Sim. Então, essa lógica até hoje existe. Agora, vamos lá. Aqui também é serviço de utilidade pública, hein, gente? Preste atenção. Olha só, hein? Se você chega num mercado e vê um monte de vidro de palmito, todos iguaizinhos, mas um deles está cor-de-rosinha, a aguinha tá cor-de-rosa. Aí o que você faz? Ai, que lindo, eu gosto dessa cor. Vamos comprar. Vou levar bem esse que é diferente. É assim a nossa lógica? Não. A lógica automática, qual que é, Ana Clara? Não. Tá estragado. Eu não quero pegar um de cor diferente, porque a cor diz muito também. Pois é, assim, esse processo hoje é muito moderno, mas pode acontecer ainda de ficar contaminado, e aí aquela contaminação, uma das provas de desenvolvimento de micro-organismos é a mudança de cor. Ou então uma latinha bonitinha, tal, aí você vai lá e tem uma latinha que está estufada. Essa latinha você pode levar para casa e usar? Não. Não é recomendado. Provavelmente ela vai ficar na prateleira do mercado lá. Até o estoquista retirar. Ou então, né, se alguém não conhece essas coisas aí, né, da biologia, da ciência, ele vai falar assim, tá estufada. Né? Só falta ele achar que vem mais milho e comprar. Achar que deve ter mais quantidade ali, né? Mas, essa aí tá cheia, hein? Vou pegar essa. Provavelmente ela estufou por quê? Por causa dos gases. Os gases produzidos na fermentação do micro-organismo ali dentro. Gente, quanta coisa legal, né? Isso daí tudo de uma experiência já de séculos atrás. E se aplica até os dias atuais. Até os dias atuais.
Olha, eu trouxe um negócio aqui mais interessante ainda. Deixa eu pegar aqui as minhas coisas. Olha só, ansioso para ver o que tem aí, professor. Ó, isso daqui é um estrogonofe de frango. Nossa. É um estrogonofe de frango, mas ele é produzido por um amigo meu, o Kiko. Viu, Kiko? Muito obrigado por deixar usar o seu produto aqui. Eu vou até fazer uma propaganda. Esse produto aqui ele tem uma tecnologia interessante. Foi produzido um estrogonofe de frango, sem conservante, sem aromatizante, nada. Igual você faz na cozinha da sua casa. Uhum. Aí ele coloca dentro dessa embalagem, e essa embalagem vai para uma super panela de pressão, temperatura altíssima, mata qualquer micro-organismo. Junto já o estrogonofe e a embalagem. Vedada, tudo automático, vedado. Uhum. Isso daqui, o Kiko vende para as Forças Armadas. Nossa. Igual o Apert fez lá com o Napoleão. Vendendo seus produtos, né, para os exércitos de Napoleão. E isso daqui tem 2 anos de garantia. Nossa. E assim, é úmido, ele se quiser ver, olha, é molhadinho. Por favor. Tá? Ó. Você só precisa abrir e esquentar e tá pronto. E aqui entra tanto a conservação por calor e a esterilização térmica. Exatamente. Isso. Né? Então, Interessante. Muito legal, hein? é um produto usado e assim, eu que gosto de hiking, trekking, de caminhar na montanha, a gente tem que levar comida, né? Quando a gente faz passeios de vários dias. E a gente tem que levar comida que não estrague. Né? Então isso daqui também é um mercado interessante para esses praticantes de montanhismo, de trekking, né? Para a gente Que poder... precisa de um alimento assim prático e rápido e que e fácil seguro. de ser feito, exato. E seguro. Né? Muito, muito legal. Bom, mas a briga continua. O Aper, ele usou para fazer as compotas, a gente usa até hoje, mas micro-organismos surgem do nada. Essa experiência aqui do Spallanzani resolveu de uma vez a controvérsia? Não resolveu de uma vez, né? Ela foi de verdade, ela foi assim, de fato, muito impactante, muito importante para o contexto da época, a forma como ele fez, né? Mas ela viria a ser, de fato, batida a martelo, refutada depois, tempos depois, com Louis Pasteur. Sim. Esse é um assunto para o nosso próximo episódio. Cenas dos próximos capítulos, né? Nossa, vai estar legal, hein? Então, é para todo mundo conhecer a Não posso história perder. detalhadinha, né? Mas a briga continuou, a discussão continuou, os abiogenistas continuavam dizendo que micróbio surgia no caldo, a turma do Spallanzani dizia que não. Aí o povo falava do ar, tem que deixar um pouco de ar entrar, não pode deixar o ar entrar, e a confusão continuou até que Pasteur ele entra em cena e ele resolve 2000 anos de discórdia. Nossa. Próximo, Muito tempo, hein? muito tempo. Próximo episódio. Olha só, que bacana. Queridos, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Um prazer. Olha, gostei demais, vocês ajudaram. Ana Clara, Isso. parabéns aí, estudou bem, tudo na ponta Muito da obrigada. língua. Muito legal conversar sobre esse assunto. Estudei bastante. Tinha coisa que eu nem conhecia. E através do podcast eu pude estudar, me preparar. Muito legal. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, muito obrigado. Eu espero vocês uma outra vez, num outro assunto, num outro momento. Tá bom? E é isso aí. Obrigado, professor, pela oportunidade, né? Participação aqui com a Ana Clara do nosso colégio lá, representando aqui o nosso colégio de Mogi Guaçu. E a discussão sempre continua, né? Então, as perguntas vão sendo feitas para que sejam provocativas em nossa mente
e nós possamos, assim, gerar debates saudáveis, né? A boa ciência, ela gera debates saudáveis, né? Então, as coisas podem ser, as ideias podem ser contestadas mediante testes, comprovações, experimentos, né? A cada era que se passa. Por isso que a ciência é tão relevante e importante para nós, sempre foi e continuará sendo, né? Ok, muito obrigado, gente. É isso aí. Muito obrigado a vocês que assistiram. Ficou curioso? Quer saber como esse problema, esse BO aqui foi resolvido? Então, não perca os próximos episódios de Digitais do Criador. Um abraço!